E eu dando aula com esses caras. Eu dei aula em alguns lugares lá no Forno dos Algores dos Bombeiros. Eu dava aula em algumas comunidades em Portugal de trompete. Que é uma outra história, como eu te falei, mano. A gente vai ficar aqui 5 dias, porque tem tanta história, velho. Eu não falei nem que eu fui pro quartel, eu fui músico militar, cara. Por exemplo. Tem tanta história. Dá um filme, cara. Mas aí, nessa brincadeira de... Quando eu vou... Há 3 anos atrás, eu parei... 3 não, 4. Eu parei minha vida e voltei a fazer a parte acadêmica. Eu fui estudar. Parei tudo, parei mesmo. Voltei pro Brasil, voltei pra... minha família é de Caraguá, mas aluguei uma casa na ilha. Falei, a partir de agora eu comecei a estudar no navio, estudando EAD mesmo. E fui fazer minha formação, todas que eu queria fazer. Aí fiz pedagogia, fiz licenciatura em música, fiz gestão pública, pós, então, nossa, cara, dá um time de futebol, cara. Eu fiz pós de tudo que você possa imaginar. Eu parei a vida para estudar. Aí fiz pós em regência, em educação musical, fiz em gestão de projetos. Sabe aquele negócio tipo do atrasado? Falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar as áreas. Então, eu pensei, bom, se der um problema muito grande tocando, eu vou fazer pedagogia. Eu vou dar aula de música. Sempre dei aula e sempre gostei de dar dicas na internet e tal. Aí fiz pedagogia. Logo em seguida, emendei, fiz a licenciatura em música. E já tinha feito gestão pública. Eu falei, bom, gestão pública, o que amarra a gestão pública? Vamos dizer, lembrando da minha tia, se der uma caca muito grande, que eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Se der uma caca muito grande, pelo menos eu faço gestão pública e faço gestão de projetos. Posso, sei lá, vou prestar um ADM aí me viro. E aí já emendei. Falei, bom, mas e se eu quiser dar aula futuramente? Então eu fui e fiz a pedagogia. Eu falei, bom, para trabalhar no litoral são poucas áreas de trabalho e você tem que estar no comando de alguma coisa, que é o que paga mais. Que é você ser maestro, ser diretor de um instituto. Aí fui e fiz pós-graduação em performance musical e fiz regência. Porque aqui tem muito, né, cargos de instrutor de fanfarra, de maestro de banda. Então eu fui amarrando as áreas. E aí, para fechar, a última pós que eu fiz, pensando nesse seguro, né, eu fiz a pós-graduação em arte, cultura e educação, que amarra o ciclo das 3 coisas. Então, na gestão de projetos, eu consigo trabalhar com projetos na educação, pintou um conservatório, consigo dar aula de música, posso reger uma banda que tem pós-graduação em regência e fiz a pós em música, que é a minha área. Eu fechei um ciclo, assim, tipo, amarrei de todos os lados. Falei, o barco agora afundar... É possível, alguma coisa dá certo. Tem boia pra todo canto. Foi o que eu fiz. Eu, tipo, pensei isso sem ter filho, assim. Eu não tinha meu filho ainda, né? Eu fiz um plano B fora a carreira internacional. Porque daí, quando junta com a carreira internacional, aí tem peso. Porque eu já estava dando aula, esses últimos 3 anos eu fui para a Argentina, fui para a Bolívia, dar aula de sopro de trompete na Universidade Católica da Bolívia, como professor. Dei aula no Conservatório de Pernambuco, em Itajaí. Só que eu não tinha a parte acadêmica. Eu fui só com o nome artístico. Não, o Dudu Quirino fez o nome e tal. E os caras sem saber minha área. E a hora toda vez, mas e o que você fez academicamente? Eu não tinha nada, cara, há 4 anos atrás. Falei, não, peraí, meu, isso vai fazer falta. Tô ficando velho. Tô ficando velho, amor. Não tem como, é títulos. Tudo você comprova título. E hoje tudo conta. Você vai prestar pra qualquer banda aqui. É um mínimo a graduação. Não tem como, cara. Hoje a graduação, independente de qual seja, ela é um novo 2º grau, cara. Se você tem 2º grau hoje, entenda o que eu tô falando. Não me entendo mal, mas você é meio que... no mercado de trabalho, você é semi-analfabeto, cara. Se você não tiver graduação, você fica pra trás. Não tem como. Na área de música, então, disputadíssimo. Qualquer menino, moleque despontando na música com 22, 23 anos, já tem a graduação em música. Então, difícil. O cara sai ali 18 anos, já entra na faculdade, já entra na 22, faculdade, 22 está formado. E aí formado. Começou a mudar a minha cabeça, assim. Então, essa parte pedagógica, essa parte de acadêmica, cara, mudou minha vida de uma maneira, cara. Porque eu fiz tudo ao contrário, né? Eu tinha que fazer as faculdades, eu fiz tudo que... Eu sou tipo... Você fez a experiência e depois tirou o papel. Eu me vejo como um Benjamin Button, assim, tipo, no filme. Tipo, porque eu vejo muita gente trabalhando a vida inteira para viajar com 60. Eu tava viajando com 25, cara. Viajando o mundo, conhecendo Egito, Israel, Ásia, Mediterrâneo, com 25, 26 anos, cara. Só que eu não tinha essa vivência do acadêmico. Hoje, juntando as duas coisas, eu consigo... peraí. As minhas decisões, vem um copo d'água primeiro. Não, peraí, deixa eu pensar. Agora tem isso aqui, para que caminho que eu vou seguir, entendeu? Muda completamente. Que não tem nada a ver com isso aqui. Saxofonista, trompetista, isso aqui é uma outra parada. Tô falando da preparação do ser humano, tipo... Sim. Para não cair numa armadilha, irmão, peraí, pela minha formação, entendeu? Sim. Não sei se eu respondi. Muito. Claro. Total. Johnny tá pensativo aí, Johnny. Não, foi É ótimo. muita coisa, né, Johnny? Mas você falou que foi músico militar. Cara, isso aí é uma outra coisa interessante. Mas aí, antes do navio ou depois?
No Bem meio. antes, No meio. No meio. Tô te falando. Vou te explicar. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Quando eu tava no... Devia virar filme de Hollywood, isso aí. Eu fiz a primeira temporada de navio. E a primeira experiência que eu te falei, que foi aquela da Argentina, fiz Alasca, tal, Canadá, Estados Unidos. Nesse meio tempo, eu perdi o meu avô. O pai da minha mãe. Isso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal nessa época e tal, porque era muito próximo da gente. E eu já tinha perdido um tio e, pô, imagina, você é lá na Malásia, como é que você volta? Tipo, são coisas que o pessoal aqui não sabe. O pessoal só vê o glamour de estar... O cara trabalhava em navio, não. Tem muita coisa sentimental que... Eu sempre fui muito família, né? Apesar da minha família achar que não. Todo mundo achar que eu sou egoísta. Meus irmãos, você é egoísta. Manda aí no chat, gente. Conta a verdade. Quem acha que é egoísta, manda egoísta. E aí... Vamos fazer uma votação. Exatamente. Aí, dessa brincadeira do navio, em 2013 para 2014, eu parei com o navio... E eu voltei para Caraguá e fiquei um tempo trabalhando como coordenador de música da Fundac em Caraguá. Fiquei, acho que, 3 anos na Fundac. E eu vim de férias, pintou uma vaga lá e eu acabei entrando como coordenador no lugar do Jefferson Amorim, que é da dona da Brasil, lá em Caraguá. Entrei no lugar dele, ele precisava sair e tal, entrei de coordenador. Fiquei um tempo, 2 anos e meio, foi quando também fui maestro da banda municipal lá em Caraguá. Gente, é que eu falei, tem muita história. Aí fundei junto com não fundei sozinho, né? Junto com a fundação, nós fundamos a primeira orquestra popular de Caraguá, que era a Caraguá Jazz Big Band, no qual eu estava à frente. Eu fiquei 2 anos e meio. Como eu falei para vocês, eu sempre olho para frente. Para frente e vou deixando as coisas. Quando eu percebi, tanto politicamente quanto a parte de realização, acabou o que eu tinha para fazer ali, em conjunto, eu não faço, ninguém faz nada sozinho, né? Eu tava num cargo, é mais do que a minha obrigação criar as coisas, né? Um amigo meu me ligou de Miami, falou, ei, você não quer voltar para cá? Eu falei, pô, ainda não dá. E o Leandro, que é o meu amigo que eu falei da Yamaha, saxofonista, que eu falei lá atrás, falou, meu, acabou de abrir uma vaga para trompetista aqui do Exército de Caçapava, como cabo músico, você não quer vir fazer o teste? Eu fiquei, pô, volto pra Miami pra fazer navio ou fico aqui? Já tinha passado 2 anos que eu tava no Brasil. Mano, 3 meses aqui no Brasil você já cansa. Depois de ter viajado o mundo, cara. Falei, o que eu tô fazendo em Caraguá, mano? Tipo, já tinha conhecido o mundo. Já tinha Tô atolado. Tô aqui, aí pensei e repensei. Eu tô meio que acelerando e cortando muita parte do negócio. Resumindo, prestei pro sexto bio de Caçapava, passei como cabo músico. Fiquei 2 anos como cabo músico. Aí, depois de 2 anos que eu percebi que o sistema não me agradava, pô, depois, como eu te falei, depois de ser bicho solto, ter viajado o mundo, você tá dentro de um sistema militar, que eu acho muito interessante pra quem segue carreira, eu tenho grandes amigos. Mas eu costumo dizer pros meus amigos lá de dentro que eu fui o pior cabo do Exército Brasileiro, cara. O pior que você possa imaginar, cara. Sério? Até minha formatura, eu fiz a formatura com o joelho machucado sentado. Porque não tinha nada a ver comigo, cara. Eu fui porque, pô, também pagava uma grana e eu não tinha me alistado com 18. Eu fui agora, depois de velho, com 32 anos, cara. Aí passei no concurso e fui, 2015, 2016. Fiquei 2 anos. Aí esse meu amigo de Miami trombou nisso. Meu, o que você tá fazendo no quartel, velho? Você não conseguia ficar nem no navio. Como assim você tá no quartel? Ele, não te mataram ainda não? Eu falei, ainda não. Aí ele falou assim, meu, nós estamos em julho. Dezembro, abre a vaga do trompetista. Tem um trompetista de Cuba, ele vai embora para Cuba e nós vamos passar em Miami e vai subir para... Nós vamos fazer Ásia. Sei que o seu sonho é conhecer a Ásia. Volta pro navio, a vaga é sua. Falei, não, mano, tem que esperar seu... E o pai dele na época era chefe, né? Chefe da companhia. Tem que esperar seu pai me mandar o contrato. Eu falei assim, que meu pai, o quê? Passou 5 minutos, ele mandou no meu e-mail. Falou, tá aqui sua carta de trabalho. Vai lá renovar seu visto e vem embora. Era tipo 3 de dezembro, assim, e eu tava em julho no quartel. E eu, como é que eu peço conta daqui? Acabei de passar num concurso de 8 anos. 8 anos? Eu ia ficar por mais 8 anos, né? E o que eu faço? Peço conta, não peço conta? Aí quando eu falei pra esse meu amigo Leandro, eu falei, Leandro, eu vou pedir conta. Ele falou, mano, você tá maluco, cara. Você tá maluco? Ele falou, não, mano, eu vou pedir conta. Ele, mano, você acabou de passar, você tá 1 ano, você tem 7 anos pra ficar aqui de boa. Concursado do Exército Brasileiro, mano, com um monte de recurso. E falei, cara, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, mano. Não, mas você tem que... Aí pensei, aí, cara, comecei... Ó a pressão, né? Mas aí eu comecei a fazer... Eu já era ruim, cara, como cabo. Aí eu comecei a coxambrar. Aí chegava atrasado, fazia as coisas mais ou menos. Cara, eu tava ali com a cabeça, pô, não vejo a hora de chegar lá no Burger King de Miami, comer aquele lanche e tal. Os caras queriam, você vai embora, meu, vou, cara. E o tenente, você não vai embora, você é doido, você vai perder a oportunidade de fazer família. Porque quem tá ali vive aquilo ali. Uhum. E eu vi um pedaço do podcast do Almir, que o Almir fala sobre isso também, né? Uhum. Que você tem que ser militar. E ali você primeiro é militar, né? Sim. Bom, resumindo, o resumo da ópera, cara. Faltava 2 meses, eu pedi o código 150, que é pra sair fora. Pedi pra sair fora e todo mundo, você vai passar. Ninguém sabia, mas o escalão não sabia que eu ia
os Estados Unidos de novo. Não, que você vai passar fome aqui, não sei o quê, tal. E eu tive a briga, não vou citar o nome, mas eu tive a briga com o tenente, ó. Eu falei, você vai ver, tenente. Meu, foi a primeira coisa. Quando eu cheguei no Caribe, na primeira vez que eu desci em Bahamas, eu mandei uma foto pro tenente. Aí, tenente, tô passando fome aqui, ó. Com um copo de tequila do Caribe.